Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da LWSA. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, Chief Operating Officer, e André Kubota, diretor financeiro e de relações com investidores. E para a sessão de Q&A, o Senior Management da companhia. Este evento está sendo transmitido pela internet via Zoom Webinar com tradução simultânea para o inglês, podendo ser acessado no endereço www.ri.lwsa.tech, clicando no link que aparecerá no pop-up. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na central de resultados do site de RI, na aba Informações Financeiras. As informações são apresentadas em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que as afirmações contidas nesse documento relacionadas à perspectiva sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, sujeita a alterações sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhões de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico e pro forma, e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A no botão inferior da sua tela, informando seu nome e sua companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne, que iniciará a apresentação, e posteriormente aos senhores Rafael Chamas e André Kubota. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Muito obrigado, Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre da LWSA. Queria agradecer a todos os acionistas, colaboradores e analistas. E começando aqui pelo slide número 3, principais mensagens do trimestre. Primeiro, os fundamentos operacionais continuam muito sólidos. Quando eu falo de fundamentos operacionais, está falando principalmente de GMV, GMV de loja própria, GMV de todo ecossistema, e também pelo um contínuo crescimento da base de clientes. Nossas margens continuam apresentando expansão, principalmente por conta de controle forte de custos e alavancagem operacional. A gente está falando aí de um ganho de 4,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, quer dizer, uma forte expansão de margem, foco na aceleração de crescimento. A empresa cresceu 5,5% na operação de e-commerce em relação ao trimestre imediatamente anterior. Inovação, e é importante quando a gente fala de inovação, porque a Locab é muito vista como uma empresa que fez muita aquisição. Sim, a aquisição foi importante para a nossa operação, mas a gente só nesse trimestre lançamos 3 importantes produtos. Nosso PDV, sendo oferecido na Tray, está sendo um grande sucesso, o AQ e também a WOS. O Rafael vai destrinchar um pouquinho mais esses produtos, mas são só exemplos. A gente tem feito um trabalho muito bacana de evolução orgânica, que tem feito muita diferença para nós e também acelerado o nosso crescimento. E, por fim, o retorno dado ao acionista através de recompra de dividendos, que só nesse ano já trouxe aí 192 milhões de retorno aos acionistas. E, por fim, eu trago aqui no slide 4, né, dentro do processo de sucessão, que a gente já divulgou ao mercado, a gente traz nesse call o nosso novo CFO e RO, que é o André Kubota. Ele já vai estar hoje apresentando a parte dos resultados financeiros. Rafael, o nosso antigo CFO e agora CEO,
vai estar apresentando parte do que eu apresentava, já nesse processo de sucessão. Mas voltando ao André Kubota, ele tem um currículo muito bacana, informação exemplar, passou por diversos bancos e também foi buy-side na Constellation, atuou na Hidrovias Brasil e também na Ambartec. Ele vai estar assumindo aí a parte final do nosso call de resultados. Não vou me estender muito mais, eu vou passar a continuação da apresentação. Nosso CEO, Rafael Chamas, que todo mundo já conhece. Rafael, por favor, dê sequência. Muito obrigado a todos. A gente se vê na parte de Q&A. Muito obrigado. Obrigado, Sidney. Então, movendo para o slide número 6, aqui alguns indicadores muito relevantes para a gente entender saúde da companhia, né, e performance. Do lado esquerdo, o GMV do ecossistema. Então, a gente fechou esse período com 17,4 bi, é um crescimento de 16%, né? Lembrando, isso aqui é a performance, a soma de tudo que nossos clientes, do montante total que os nossos clientes venderam nesse período. Então, 17 bi, dá para se ter uma dimensão da relevância e do quão importante somos, né? A companhia LWSA hoje, com a digitalização de quase 200 mil varejistas, se consolida como um dos mais relevantes players na cadeia de e-commerce no Brasil. E do lado direito, a indicação de performance de base. O Fernando comentou sobre a expansão contínua da base de clientes. Então, fechamos o terceiro trimestre com 191 mil assinantes na companhia, uma expansão de 6%. E aí um indicador super importante sobre como a gente tem conseguido expandir arco da nossa operação, né? Clientes maiores, a cross-sell, tem alguns indicadores relevantes, pela receita de assinaturas, né? Então, a receita de assinaturas cresceu 26% no período. Uma fonte super relevante para a gente crescimento contínuo e futuro na operação. Movendo para o slide 7, mais alguns indicadores ainda operacionais, né? O GMV de loja própria cresceu 18%, atingiu 1,5 bi. Lembrando a todos, esse é um indicador que mostra o quanto os nossos clientes conseguem vender no seu próprio site, né? Uma operação mais rentável para o cliente e para a gente também, uma vez que, olhando para o lado direito, a gente captura bastante pagamento, né? Temos uma operação sólida de pagamentos na companhia, super rentável. Lembrando, toda essa operação de pagamentos é embedded, então dentro dos nossos próprios softwares, que cresceu também, então o TPV 16% no período. Fizemos no terceiro trimestre um montante de processamento de 2 bilhões de reais. Movendo agora para o slide 8, uma segunda componente de saúde da empresa, rentabilidade e um excelente trimestre, né? A gente teve expansão em todos os indicadores. O primeiro deles mostrando o quanto o nosso crescimento tem sido sustentado por operações com unit economics saudáveis e cada vez mais rentáveis. O lucro bruto da empresa expandiu 6 pontos percentuais, né? Sai de 43,9% no terceiro TRI para 49,9%, 50% no terceiro TRI de 24%. É um crescimento de 20%, então uma notícia super, super importante sobre saúde do nosso crescimento, com óbvio impacto no bottom line. Então, o EBITDA da empresa se expandiu 36%, tá? Uma expansão em margem de 4,7 pontos percentuais, sai de 16,4% no ano passado, no terceiro TRI, para 21% nesse terceiro trimestre 24%. Se expande também contra o segundo TRI, né, quando a gente teve 19,5% de margem no consolidado. Então, esses 36% de crescimento, fechamos o período com 73,7 milhões de EBITDA e o lucro, obviamente, se beneficia desse crescimento operacional da empresa, que foi 3,9 milhões no terceiro TRI do ano passado e fecha o terceiro TRI de 24 com 16,9, então uma expansão aí de margem, né, de 3,7 pontos percentuais, 5% a margem de lucro da empresa. Movendo para o slide número 9, agora um pouco mais de destaque sobre top line e crescimento, né? Então, a receita líquida da empresa cresce 5,8%, fecha esse período com 349,3%, mas é importante ela ser entendida, a gente tem conversado já em vários calls, sobre a reestruturação que fizemos no modelo operacional da empresa chamada Squid, que é a nossa empresa de influenciadores digitais. Foi uma opção nossa no primeiro TRI de 2024, trazer para essa operação uma reestruturação buscando rentabilidade, o que trouxe queda de receita, foi uma consequência buscada aqui, planejada,
e que, por isso, até o final de 2024, faz com que os nossos comparáveis anuais eles sejam ruins de serem vistos, porque é uma redução relevante na receita dessa operação. Então, olhando sem a operação da Squid, o crescimento consolidado de 11,7% e apenas no commerce um saudável crescimento de 18%, fechando então o terceiro TRI com 225,9 milhões nesse período. Uma outra forma de se entender esse crescimento sem olhar a Squid seria olhar os crescimentos sequenciais trimestrais, o que eu mostro no slide número 10. Então, aqui a gente tem do lado esquerdo o resultado consolidado e do lado direito apenas o commerce, aqui a companhia inteira. Então, como eu disse que a reestruturação Squid começa no primeiro TRI, eu mostro aqui como tem sido a evolução TRI a TRI desde esse momento. E a gente tem um crescimento saudável trimestral. Então, o resultado consolidado cresceu 4,8% no segundo e 4% agora no terceiro. Quando a gente olha o commerce, 6% no segundo, 5,5% no terceiro. Então, o que eu explico, excluindo a Squid no slide anterior, aqui sem fazer qualquer tipo de exclusão, pode ser visto sob a ótica da evolução sequencial que a companhia tem tido e em termos bastante saudáveis trimestralmente. Movendo agora para o slide número 11, vou para um outro componente super relevante sobre saúde, que é a nossa capacidade de inovar, né? E algumas entregas muito importantes nesse período, né? Eu começo aqui mostrando uma pesquisa que nós fizemos nesse mês, que pauta um pouco do que a gente tem desenvolvido, que é a importância da omnicanalidade, algo bastante óbvio, né? Mas a omnicanalidade é algo intrínseco a um PME, um cliente grande. Então, muito do que a gente tem pensado em termos de evolução de solução e produto tem a ver com trazer para os nossos clientes uma maior capacidade de se aproveitar do mundo físico para expandir vendas e melhorar sua gestão. No slide número 12, eu trago alguns desses benefícios. Então, o primeiro, super relevante para a gente, PDV na Tray. A Tray, sem sombra de dúvidas, um grande case de sucesso há muito tempo, sendo fundamental para que os PMEs consigam vender mais online, mas a gente não pode esquecer que há muito que se fazer para ajudar nossos clientes no mundo offline, né? Muito que se pode ser feito do ponto de vista de gestão, muito que pode ser feito do ponto de vista de integração, integração inclusive com o mundo virtual, seja por meio de loja virtual, seja por meio de marketplaces. Há muito mercado endereçável para isso, né? O e-commerce brasileiro tem crescido, sua penetração tem aumentado, mas tem muita empresa que ainda está no mundo offline. Então, a proposta de valor da Tray, digitalizar o varejista, carecia de uma solução que vai para o mundo físico e lançamos há quase um mês esse produto de altíssimo potencial e valor estratégico na nossa oferta, né? A Tray passa, então, até agora soluções para o mundo físico do varejista pequeno, soluções simples, de fácil implementação, de fácil operação, e que trazem para os nossos clientes não só a conveniência da digitalização do seu ponto físico, mas toda a integração para o mundo online. Então, a gente expande muito, muito a proposta de valor do que é a Tray e continuamos aqui na jornada de digitalização dos PMEs. Mas não só PMEs, indo para o número 13, a Wake também, um lançamento fantástico. Foi um lançamento da Wake, chamado Wake U. Trata-se de vocês podem ver aqui a solução no mobile, mas uma ferramenta fundamental para os nossos varejistas unificarem sua visão e a visão dos consumidores numa lógica on e off, com coisas muito relevantes, desde a própria operação de vendas. Então, vocês podem ver aqui fulfillment de pedidos, a própria venda em si, a operação de venda offline, então pagamento na maquininha, soluções de CRM. Então, no fundo, a gente traz para a mão dos nossos varejistas algo que muito fácil unifica toda a experiência e o relacionamento com o cliente, seja na perspectiva on, seja na perspectiva off, de forma completamente integrada. E indo para o slide 14, um terceiro exemplo aqui de inovação super relevante para a gente, né? O lançamento de um produto chamado WOS. O WOS é uma solução de GenAI, né? De inteligência artificial generativa na Octa, que é a nossa plataforma de atendimento, venda pós-venda. Um produto super importante, porque
traz para os nossos clientes todo o poder de AI para fazer o relacionamento, atendimento dos seus clientes, e traz para o grupo muita inteligência para a gente buscar eficiência interna, seja na forma como a gente se relaciona com os nossos próprios clientes, seja buscando eficiências em operações. Então, montamos aqui um núcleo muito importante de inovação pensando em AI, que é fundamental para o nosso futuro. Indo para o slide 15, o Fernando acho que já trouxe um pouco, eu trago agora mais detalhes e números, né, sobre retorno aos acionistas. Precisamos lembrar, é uma companhia que tem crescido, tem cada vez mais sendo mais rentável, mas altamente geradora de caixa e geradora de retorno, né? Então, duas formas que a gente distribui o retorno aos acionistas aqui esse ano, por meio de recompra de ações. Então, foram recomprados até agora 152,6 milhões de reais em ações da própria companhia, que mostra o quanto acreditamos no valor da empresa, né, que era um momento adequado, importantíssimo, não tinha nada que pudesse ser feito melhor com o nosso caixa da companhia, que vai nos trazer mais retorno. E cancelamos 34 milhões de ações nesse último mês, o que representa 5,7% do total de ações da empresa. E temos aprovados agora também distribuição de dividendos. Então, serão pagos em 21 de novembro 40 milhões de reais de dividendos, o que é um valor de R$ 0,07 por ação, o que somados, então, mostram que distribuímos de retorno aos nossos acionistas em 2024 192,6 milhões de reais. Bom, muito obrigado, pessoal. Tenho o prazer agora de passar a palavra pela primeira vez para o nosso novo CFO e IO, André Kubota, e nos vemos no Q&A. Por favor, André. Obrigado, Rafa. Obrigado, Cine, pela apresentação. Bom dia a todos. Eu estou bastante feliz aqui de participar do meu primeiro call de resultados do grupo LWSA. E eu vou iniciar aqui no slide 17, comentando um pouco sobre a receita. E no número consolidado, a gente atingiu 349 milhões de reais. É um crescimento de 5,8% ano contra ano, e sem considerar o Squid, um crescimento de 11,7%, e é um crescimento sequencial em relação ao trimestre passado de 4%. No commerce, o crescimento é ainda maior, de 8,5%, e sem a Squid de 18 pontos percentuais, e 5,5% em relação ao trimestre anterior. No Bionline e SaaS, a gente tem um crescimento de 0,3% e de 0,8% trimestre contra trimestre. No slide 18, a gente tem um crescimento de lucro bruto ainda mais forte que o crescimento de receita, de 20% ano contra ano e 9% trimestre contra trimestre, o que obviamente reflete no aumento da nossa rentabilidade, que atingiu quase 50% no consolidado, sendo 54,5% no commerce e 39,5% no Bionline SaaS. Acho que mais importante que o número, que é muito robusto, é a clara tendência de crescimento desde do quarto trimestre de 2021, que foi quando a gente passou pelo nosso primeiro ciclo aqui de aquisições dentro da empresa. Indo para o slide 19, falando um pouco mais do EBITDA, a gente tem um crescimento ainda mais forte que o lucro bruto, de 36,2% ano contra ano, o que demonstra nossa forte capacidade de alavancagem operacional com o aumento da margem EBITDA, que saiu de 16,4% no terceiro trimestre de 2023 e foi para 21,1% no terceiro trimestre de 2024. No e-commerce, o crescimento do EBITDA é ainda mais forte, de 36,9%, um crescimento de margem e expansão de 15,5% para 19,6%, quase um patamar de 20%. No Bionline e SaaS, a gente tem um crescimento também muito forte, de 35% ano contra ano, e uma margem robusta de 24,5%. Indo para o slide 20, mais importante que o patamar que a gente atingiu de margem EBITDA, eu acho que é a clara tendência de melhora no ciclo que a gente teve desses últimos anos após o ciclo de aquisições. Acho que foi muito importante a gente se voltar para dentro da empresa, começar a extrair as sinergias e ter um foco muito grande na melhoria de rentabilidade e de ganho de margem da empresa. Só nesse último ano e meio, a gente já teve um ganho de quase 5 pontos percentuais, de 16,8% para 21,1%, e a gente acredita que essa tendência ainda deve continuar
com sinergias adicionais que a gente tem para extrair dentro do grupo. Indo para o slide 21, olhando os números acumulados do ano de 2024, já atingimos no consolidado do grupo um patamar quase de 20% de margem EBITDA, sendo que no commerce a gente está rodando em 17,6% e no BIM Online SaaS um nível de 25% nesse segmento. Indo para o slide 22, em relação ao lucro líquido, no terceiro trimestre a gente teve um crescimento de mais de 4 vezes o lucro do ano passado, em 16,9 milhões de reais, e no consolidado dos 9 meses a gente saiu de um prejuízo para um lucro de 59,7 milhões de reais. Importante mencionar que esse lucro poderia ser ainda maior, dado que a gente poderia ter as receitas financeiras advindas dos recursos que a gente investiu nas recompras de ações de 150 milhões de reais no ano de 2024. Indo para o slide 23, em relação à geração de caixa, EBITDA e CAPEX e despesa financeira, claramente uma tendência de crescimento em relação ao EBITDA, uma estabilidade nos últimos trimestres do CAPEX ao redor de 7 e 8,2% da receita, uma tendência de queda em relação ao 9,3% que a gente tinha no ano de 2022, e muito importante mencionar que esse CAPEX é investindo em novos produtos e inovação que gerará crescimento futuro nos próximos anos para a companhia. Além disso, em relação à despesa financeira, a gente também tem uma clara redução e está perto num patamar de 0,53% em relação ao TPV, um patamar bastante reduzido em relação aos últimos trimestres e o que a gente apresentou nos últimos anos. Por fim, no slide 24, a gente fechou o trimestre com uma posição de caixa de 460 milhões de reais, mesmo considerando a recompra de mais de 150 milhões de ações que a gente teve ao longo de 2024, e ajustando pelo passivo de arrendamento, também uma posição bastante forte de 390 milhões de reais, e os earnouts a pagar já estão num patamar bastante menor do que a gente tinha nos últimos trimestres, de 236 milhões de reais. Com isso, passo a palavra para o moderador para a gente começar o Q&A. Gostaríamos de lembrar que as perguntas devem ser enviadas via ícone do Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. A primeira pergunta vem do Leonardo Olmos, do UBS. Leonardo, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Duas perguntas do meu lado, uma ligada à receita. A gente viu que uma das principais subsidiárias, aí, como a Tray e a Bling, eles tiveram uma queda ano contra ano e tri contra tri na receita. E aí, por talvez uma coincidência infeliz, foram algumas que vocês aumentaram um pouco o preço no ano passado, né? Isso tem alguma relação ou não? E aí, qual a expectativa dessas subsidiárias para frente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é ligado à alocação de capital, né? Mesmo tirando o buyback, dividendos, parece que a geração de caixa não foi tão alta esse trimestre, se pudessem confirmar. E ainda assim vocês pagaram buyback e dividendo. Como é que vocês vêm para frente? A ideia é mudar um pouco a estrutura de capital, ter um pouquinho mais de dívida, ou reverter e ter uma geração de capital ainda maior nos próximos trimestres, anos? Obrigado. Oi, Léo, bom dia, Rafael falando, tudo bem? Vamos lá, deixa eu pegar os pontos. Primeiro, importante colocar a nota explicativa, tá? Que eu acho que é onde você pegou, ela traz o resultado contábil da subsidiária. Então, vamos parte principal. Tray e Bling continuam em crescimentos muito bons, tá? Ambas cresceram, aí você pode ver os indicadores, né? São dois componentes relevantes da receita de e-commerce, GMVs crescendo, TPV crescendo, então as operações continuam crescendo. O que eu imagino que seja o seu ponto é quando você olha a nota explicativa na demonstração financeira, a subsidiária chamada Tray e Bling, ou as subsidiárias, elas foram incorporadas na LWSA por aquele movimento que a gente fala de aproveitamento fiscal dos ágios. Então o que acontece é que quando você olha o terceiro trimestre, essas empresas só existem formalmente como CNPJs e têm resultados em subsidiárias até o segundo mês do trimestre. O último mês, elas já não existem mais.
Então, quando você olha só essa empresa contabilmente na DF, essa empresa tem 2 meses só de resultado, não tem 3, tá? Conta muito estúpida ser feita. Pega, divide por 2 e multiplica por 3, tá? Mas, assim, não recomendo mais a gente acompanhar essa nota para se entender resultados subsidiários, porque as incorporações ocorreram no quarto trimestre, elas não vão ter mais nenhum tipo de resultado alocado. Então, a DF continuará tendo resultado só até o momento da incorporação. E a gente lembrando, né, benefícios fiscais relevantes a serem destravados e esse processo de incorporação de companhias que tem, obviamente, simplificação operacional relevante, mas, em especial, otimização tributária, são super importantes e continuarão ocorrendo. Tá? Então, a gente tem outras empresas que serão incorporadas. Então, legal a tua pergunta, porque me permite explicar o que acontece nas DFs da companhia. Continuar entendendo, então, o proxy de crescimento dessas subsidiárias, eu acho que a gente tem bons indicadores no earnings release que continuam trazendo isso. Base de clientes da empresa, receita de assinaturas de subscrição, que basicamente são formadas por Tray, Wake e Bling, o próprio GMV que a gente tem de lojas próprias. Então, são todos indicadores que trazem uma leitura operacional muito focada nas principais operações que temos de e-commerce, que são essas que eu acabei de citar. Alguma dúvida nesse ponto, Léo? Senão eu passo para a próxima pergunta. Boa. Não, nenhuma, super claro. Ainda bem que a gente falou disso, porque realmente o mercado todo olha essa nota, não é mais para olhar. Então, acho que a mensagem aí, né, Rafa, é que tirando a Squid, foi 18% de crescimento no commerce, é isso que tem que olhar, além dos indicadores detalhe que você comentou, e no total 12% de crescimento, tirando a Squid, né? É isso que precisa olhar, né, quando for olhar a receita. Perfeito, Léo. E eu até complemento, né? Se a gente olha trimestre contra trimestre, o próprio efeito da Squid, ele some, uma vez que a redução relevante de receita que a gente fez foi no primeiro tri. Então, para uma outra forma de se entender como vem o pace de crescimento da companhia, é olhar a evolução trimestral, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Ambos aí girando na casa de 4% no todo, 5% no commerce. Então, também dão uma dimensão de qual é o ritmo de crescimento da operação depois da redução de receita que a gente fez na Squid no começo do ano, tá? Então, a resposta é sim. Então, a nota explicativa, ela deixa de ser uma boa fonte para se olhar individualmente as subsidiárias, e esses números que eu comentei mais, que você me ajudou complementando, Léo, são as boas formas de se continuar entendendo o crescimento da operação, tá? Show. Beleza. Indo para o segundo ponto, alocação de capital. Assim, historicamente, nós sempre fomos uma empresa, né, Léo, altamente geradora de caixa. Passamos aí os últimos 4 anos com uma dinâmica distinta de alocação de capital por uma aceleração do ciclo de crescimento por M&A, o que eu entendo que foi super exitoso, né? Uma companhia que tinha pouco menos de 1/5 do seu tamanho em e-commerce, depois desse ciclo todo de investimentos, tem hoje as principais soluções do Brasil, uma relevância quando eu penso no mercado de varejo brasileiro digital muito grande com essa volumetria toda de GMV que a gente tem, que representa mais de 1/5 do e-commerce brasileiro, operações com alta escala. Então, acho que a tese de investimentos muito sólida, né? Acho que chegamos no momento aqui em 2024, quando a gente pensa em alocação de capital, já mostrando o que é a vocação dessa empresa. Uma empresa que investe em operações que têm altas margens brutas, né? Dinâmica de capital de giro altamente benéfica, porque meus business são todos pré-pagos. Então, a geração de caixa, ela sempre foi intrínseca ao nosso modelo de negócios. Olhando o que aconteceu até agora, o segundo trio, o terceiro trio, eu explico, a geração continua muito boa e esse trend continua, tá, Léo? A gente entende que os próximos ciclos da companhia, o nosso foco aqui interno de gestão é em alavancar o retorno dos ativos que a gente já tem dentro de casa, tá? Então, tem muito ainda desse valor a ser destravado, seja por meio de integração estrutural, que a gente tem feito e há muito a se fazer ainda, seja por meio de integrações de produtos que nos permitem ter melhor oferta para o cliente, redução de churn, maior cross-sell. Então, o foco nosso agora para o próximo ciclo é muito em tirar mais retorno dos ativos que a gente já colocou, o que vai fazer com que a gente continue gerando caixa e nos permita, com essa política de alocação de capital, privilegiando distribuição a acionistas também, seja por meio de recompra, seja por meio de dividendos. A recompra foi, como a gente mostrou nos slides, né? Foi relevante, foram 150 milhões, a gente fez o cancelamento, então entendemos que
que a compra da ação é o melhor uso que a gente pode fazer de capital na empresa. Então, continuará sendo uma tônica para os anos futuros aqui na companhia, tá, Léo? Seu ponto sobre o trimestre específico, né? A geração operacional foi bastante alta também, tá? A gente teve uma boa geração, acho que vale até falar, boa geração essa, ainda assim com alto pagamento de imposto, né? Foram quase 40 milhões de pagamento de imposto no próprio TRI, o que significa que a gente ainda não tem o aproveitamento fiscal das incorporações, então esses aproveitamentos começam agora no quarto trimestre, então a alavancagem de geração operacional ela vai continuar sendo beneficiada também por uma redução de pagamento de IR, uma vez que a gente continua com esse movimento de incorporações e aproveitamento do ágio, do yield das aquisições, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, Léo. Sim, sem dúvida. Eu achei que ia fazer umas perguntas difíceis, as respostas ficaram super positivas. Obrigado, gente. Um abraço aí, bom dia. A próxima pergunta vem do Thiago Kapulskis, do Itaú. Thiago, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas e parabéns, Chamas, pelo cargo novo desafio aí. Desejo muito sucesso para você e todo o time. Também são duas perguntinhas do meu lado, acho que uma do lado de margens, né? A gente vê aí essa recuperação na margem EBITDA. E eu sei muito bem que vocês, né, fizeram várias mudanças, inclusive de pessoas, né? Teve a vinda do Otávio, mais no começo do ano. E talvez o que eu queria entender um pouco talvez mais high level e aproveitando, né, a possibilidade de falar com quem está tocando as coisas, né? O que vocês veem como os principais drivers dessa melhora do ponto de vista operacional, mais integração, enfim, ou se são outros drivers, aumento de preço em algumas coisas, etc. E um pouco do que a gente pode pensar para frente nessa margem e nessa execução, e um pouco assim, talvez se vocês puderem compartilhar um pouco ou da diferença, né, que já tem sido o trabalho das novas pessoas que vocês trouxeram, né, do time novo em algumas áreas. E a segunda pergunta é sobre a Squid, né? Que acho que continua sendo um drag, né, infelizmente, para o resultado, mas queria entender como é que vocês estão pensando em relação ao ativo, em relação às mudanças ali, enfim, qualquer update acho que é válido. Obrigado. Tiago, Fernando, tudo bem, meu querido? Vamos lá. Com relação à margem, tá? Eu acho que a margem tem sido três, quatro fatores que têm contribuído para a margem crescer nesses últimos 2 anos de forma bem consistente. E aí, nesse último ano, um trabalho muito forte aí de sinergia dentro da companhia. Mas vamos lá. Nos últimos 2 anos, no primeiro ano desses 2 anos, muito um trabalho de alavancagem operacional. As empresas de e-commerce que nós compramos, aí a gente está falando principalmente que tem alto crescimento, como Bling, Melhor Envio, elas têm crescido de forma muito forte, com uma redução, um crescimento desproporcional de custo. Isso trouxe uma margem muito forte. Isso acho que foi nos últimos 2 anos de forma muito forte. E quando a gente fala nesse último ano especificamente, começou esse trabalho que a gente tem interno, né? Esse trabalho interno, a gente está falando de um trabalho que tem sido suportado pela área de gestão, processo do Otávio, que é de redução de níveis hierárquicos, aumento de span of control e também de fusão, de merge de operações. Quando nós compramos esse volume alto de empresas, a gente focou primeiramente na parte de back-office, né, de facilitar essas empresas a operarem de forma mais rápida e lean. Depois, nós integramos os produtos na visão do cliente e agora a gente está num processo de redução do número de marcas. Reduzimos mais de 10 marcas, a gente quer ter até daqui 1 ano e meio o volume mínimo de marcas dentro da companhia e também a gente está fundindo as operações dentro da companhia. Essa fusão que já aconteceu, vou dar um exemplo por aqui, no caso de King Host com Local Web, embora sejam 2 marcas, a operação ela é totalmente integrada hoje dentro da companhia. É um exemplo apenas, mas a gente já tem, por exemplo, aqui outra operação que está acontecendo, o caso da Cplug com a própria
com a própria Tray e por aí vai, a própria parte de pagamento também, já fundiu várias operações. Então, essa fusão dentro do grupo também traz redução de custo de forma muito dramática. Para você ter uma ideia, Thiago, a companhia cresceu esse ano, mas a gente está terminando o ano com uma redução substancial do número de pessoas no grupo. Não só em uma área ou outra, de maneira geral. A gente começou o ano com 3.800 pessoas e estamos terminando o ano com menos de 3.600, sem fazer um layoff específico. E isso vai continuar ao longo dos próximos anos. Pessoas é só um indicador, mas é muito mais do que pessoas. Então, a gente está falando um processo de alavancagem operacional, com redução, otimização de estrutura, redução de pessoas, e isso contribui, então, para esse aumento de crescimento de margem. Especificamente de Squid, vou passar por Alegil, que é o head da Wake, mas tem dado muito certo o processo, ele vai dar números, indicadores para você, e sim, Squid, por incrível que pareça, ainda tem uma margem mais baixa do que a média da empresa, ela contribuiu, sim, para esse quarto, para o aumento da margem. Ale, por favor. Bom, Thiago, bom dia, obrigado pela pergunta, Alessandro falando. Até puxando esse gancho, Fernando, se a gente acompanhar nas DFs, né, o primeiro quarter de Squid, a gente entregou 5 milhões negativos de lucro na operação, e aí a gente foi evoluindo quarter a quarter, né, 1,6 negativo no segundo quarter e 900K negativo nesse último quarto. Então, o nosso compromisso, desde os primeiros calls do ano, de trabalhar a saúde da operação, melhorar os processos e otimizar o time, tem ocorrido de maneira satisfatória. Lembrando que a gente mudou praticamente 80% do quadro de pessoas, a gente seniorizou o time e ajustou os processos, e agora a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade para olhar o futuro da operação, para seguir no processo de colher as sinergias que a gente tem com e-commerce e todas as operações, efetivamente, não só o Wake, mas buscar as sinergias com o Tray, com o Bling, para esse mercado de marketing de influência. Já complementando, Thiago, o Ale falou, foi importante reduzir o tamanho da Squid. Esse tamanho é um tamanho que a gente entende que a gente consegue operar de forma que não pegou foco do restante da companhia. É um tamanho que a gente consegue, como a Ale falou, está quase que break-even na operação, foi quase zerado esse último Q. Então, foi um sucesso a reengenharia da Squid. Lógico que tem mais alguns Qs para comprovar isso, mas, então, olhar ex-Squid é uma maneira justa para nós, para o real crescimento da companhia, e a gente agora pode tentar imprimir algum crescimento pequeno, talvez, na companhia, e aí, o ano que vem, a gente pode parar de olhar ex-Squid, porque aí sim é um crescimento real da companhia, e aí sim a gente não vai ter esse ajuste, que, lógico, é um desconforto para nós, ninguém gosta disso, mas é a real maneira de ver a companhia, e quem sabe o próximo Q vai ser o último que a gente vai ter que fazer esse acerto. Ok? Perfeito, tá super justo. Obrigado, Cine, e obrigado, Gil, pelas respostas. A próxima pergunta vem da Lívia Nizobata, do JP Morgan. Lívia, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho aqui duas também do meu lado. Na primeira, vocês reportaram uma queda no ritmo de adição de novos assinantes em e-commerce no Tri-a-Tri, e vocês falam que é especialmente entre clientes abaixo de 15 mil em GMV. A gente quer saber se tem um racional por trás, quais são os drivers, se tem elementos de competição, e além disso, se tem alguma plataforma em específico que vem atraindo menos esse grupo de clientes. E a nossa segunda pergunta é em relação ao Mercado Livre lançando o próprio ERP gratuito. O que vocês acham desse produto? Como vocês veem? Se tem um risco competitivo para a operação de vocês? E com o conhecimento que vocês têm, se há uma semelhança com alguma das soluções que vocês oferecem? Se vocês puderem dar uma cor nesse sentido. Muito obrigada. Tudo bem, eu vou passar para o Williams a primeira parte da resposta, e a parte referente ao Mercado Livre eu posso responder. Williams, por favor. Bom dia, Lívia. Obrigado pela pergunta. A gente vê, né, as plataformas, né, a gente tem olhado muito aqui Tray e Bag, né, quando a gente fala de e-commerce, já de forma integrada, né? A gente já fez integrações em tecnologia, em operação, então a gente já tem tratado aqui como um negócio único,
e ambas performando super bem, né? Inclusive, se a gente olhar a Bag tem sido um bom destaque de crescimento muito acelerado em receita. E o que a gente tem visto, Lívia, é que o número de clientes talvez não seja a melhor proxy que a gente pode olhar para entender o crescimento do negócio, né? Porque a gente tem uma parte de clientes, principalmente clientes pequenos, clientes que tentam montar o seu e-commerce e não prosperam. E a gente ajustou muito a aquisição de clientes para pegar clientes com maior qualidade. E isso você consegue observar no crescimento de GMV de loja própria, crescendo 18%. Então, o que eu quero dizer com isso? É que tanto o Tray e Bag tem encontrado oportunidades de mercado muito boas, né? Cada uma num perfil de cliente ligeiramente diferente. A Tray buscando aquele cliente focado no varejo tradicional, um cliente um pouco mais tradicional. Inclusive, por isso, a gente está lançando o Tray PDV para fazer toda essa integração. Por outro lado, a Bag também crescendo muito em empreendedores mais novos, né? Varejistas digitais, nativos digitais, montando sua operação pela primeira vez, né? E nesses perfis, a gente tem performado muito bem, inclusive por isso o nosso GMV crescendo. E a gente tem tirado um pouco o pé de uma aquisição de clientes iniciantes ou clientes que não trariam um sucesso, né? A nossa própria precificação e a forma de vender, a gente tem qualificado um pouquinho melhor. Então, eu acho que isso explica a queda de clientes com o crescimento de receita, com o crescimento de GMV. É muito mais uma busca nossa por clientes de qualidade que vão depois consumir, além da assinatura, todos os serviços do nosso ecossistema. Né? Vão consumir logística, vão consumir pagamentos, né? Vão também usar o RP Bling, vão usar o PDV. Então, a gente tem buscado muito a nossa aquisição de clientes por isso. Não estamos vendo movimento de competição, tá? Não é algo que tem nos mudado, né, o ritmo normal que existe no mercado. Inclusive, a Bag, que tem acelerado muito, tem crescido em migrações de clientes de outras plataformas. Hoje, a Bag tem mais da metade da sua aquisição vindo de empreendedores que estavam tentando em outras plataformas e foram tentar, então, a partir daí, foram adquiridos para montar a loja virtual na Bag. Tá? Então, eu acho que é um pouco dessa visão nossa aqui de que a gente está realmente qualificando mais, buscando GMV e buscando cliente com qualidade, tá bom? Fernando falando um pouco em Mercado Livre, eu acho que é importante falar da proximidade que nós temos com o Mercado Livre, uma parceria de sucesso que a LWSA tem. Eu acho que Tray e Bling juntas são talvez as ferramentas mais importantes em termos de geração de produtos para o Mercado Livre. Então, nós somos muito próximos, trabalhamos muito bem juntos, mas tem uma característica muito forte, né? A LWSA, ela tem como premissa não ser uma ferramenta dedicada a nenhum marketplace. Nós somos agnósticos. Então, sim, nós integramos com todos os marketplaces, somos talvez as soluções mais importantes para o ecossistema de marketplace do Brasil, posso afirmar isso. Geramos talvez mais 25% de todas as vendas dos marketplaces do Brasil hoje. Então, trabalhamos com todos muito bem, mas o nosso conceito é ser agnóstico. Então, estamos com todos os marketplaces. Fora marketplace, a gente se integra com TikTok, Instagram, Facebook e que seja. Então, nosso conceito é gerar o maior possível de vendas para os nossos clientes. E se amanhã aparecer um novo marketplace, aparecer uma nova forma de venda, nós vamos estar integrados. Esse é o nosso mantra. Para você ter uma ideia, Lívia, só 3% dos nossos clientes trabalham apenas com o marketplace. Então, sim, existe, provavelmente, clientes que gostam de trabalhar só com um marketplace. E provavelmente esse seja o público que o Meli queira atingir. E faz sentido para ele ter um produto que atenda de forma vertical o marketplace deles. É o que acontece com o mercado shops, né? Então acho que não vejo conflito nesse momento. Eu acho que, sim, existe o mercado verticalizado que quer trabalhar só com o ambiente e nós não atendemos. Como eu falei, só 3% da nossa base usa a LWSA para vender em um ambiente. A gente atende, mas não é a nossa prioridade. Mas, sim, eu acho que o Mercado Livre deve atender esse pessoal. Tem gente que vive só
trabalhando com o Mercado Livre, tem um mercado grande para isso e faz sentido eles trabalharem com esse público, mas não é a nossa razão de existir. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Ficou super claro. Gostaríamos de perguntar se há mais alguma pergunta. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e retornamos a palavra para o nosso CEO, Fernando Cirne, para as considerações finais. Por favor, Fernando. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas, que ajudou a complementar a apresentação que nós fizemos. Agradeço a todos. Agradeço a todo mundo que contribuiu para esse resultado do terceiro trimestre, que eu acredito que tenha sido muito positivo, uma clara evolução em relação ao segundo trimestre, que foi uma evolução em relação ao primeiro trimestre. Obrigado a todos e aguardamos vocês no ano que vem para o call do quarto trimestre. Muito obrigado e um bom dia. A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e que tenham um ótimo dia.